Meus irmãos, Shalom, tudo bem? É, Hoje vamos falar sobre prosquinel e latreia. O que é que nós temos que oferecer ao Eterno, né? Qual que é a nossa adoração ao Eterno? A gente vê aí que tem bastante gente que fala que para o Eterno tem que ser somente latreia, que prosquinel é simplesmente se prostrar, reverenciar diante de um homem. Mas será que é isso? Então a gente vai tratar disso hoje, tá bom? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo e depois você vai poder pesquisar. Eu vou te dar um norte. É o que eu sempre faço, tá bom? Nos meus vídeos. Eu não dou um peixe para você comer, se alimentar por um momento. Eu aprendi uma frase, né, com um senhor há muito tempo atrás. Ele dizia assim, ó: se você dá um peixe para a pessoa, você alimenta ela por um dia, por um momento, por uma hora, tá? Se você dá uma vara e ensinar essa pessoa a pescar, você vai alimentar ela pelo resto da sua vida. É o que eu tenho comigo. Então eu simplesmente não só falo, né? Eu não só explico, mas eu dou fontes para vocês. Eu passo para vocês informações para que vocês possam buscar, para que vocês possam ter a liberdade de pesquisarem e estudar e tirar a conclusão para si mesmo. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, tá bom? Então fica comigo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos para mais um estudo aqui para o canal Israelita Nazareno. Então vamos lá, meus irmãos, prosquinel e latreia. O que nós temos que oferecer ao Eterno? Bom, primeiramente eu preciso que você entenda a diferença entre prosquinel e latreia, tá bom? Prosquinel não é o que muitas pessoas estão dizendo. Tanto o prosquinel do grego, como também a mesma raiz da palavra do aramaico, das traduções em português que nós temos, significa a mesma coisa, tá? Pode ser tanto adoração ao Eterno, como também pode ser prostrar-se em reverência. Aí como que eu vou saber, meu irmão? O contexto, tá? O contexto vai definir para você. Por exemplo, o Novo Testamento grego, que eu vou usar aqui porque é mais fácil para você pesquisar, embora o que você vai ver aqui na tela vai ser um texto traduzido do aramaico, não vai ser do grego. Mas é para trazer luz para você, tá bom? Só para você ter um entendimento de como que não tem divergência, tá, entre o grego e o aramaico nessa questão. Mas se tivesse, irmão Claudinei, divergência entre o termo do aramaico e do grego, qual que você ficaria? Aí é lógico que eu ficaria com o manuscrito aramaico, tá bom? Mas como não existe divergências neste ponto, nem no aramaico, nem no grego, então eu vou usar o grego porque você vai ter mais facilidade de pesquisar e buscar e chegar a um consenso, ok? Então, usando a palavra prosquinel, segundo alguns especialistas, ela aparece aí por volta de 60, né? Pode ser mais ou menos, dependendo dos manuscritos também, tá bom? Dos manuscritos grego, no caso. Mas aproximadamente 60 vezes, segundo alguns especialistas aí, tá bom? Eles fazem um cálculo por todos os manuscritos gregos que existem, ok? Então, o número não é exato, mas vamos colocar em média 60 vezes, tá? Das 60 vezes que aparece, 49 aproximadamente, dependendo dos manuscritos, como eu disse, mais de 40, vamos fazer assim para não ficar um número exato, né? Para não trazermos inverdades, mas quase 50 dessas citações na Brit Hadashah é concernente à adoração, tá bom? Por causa do contexto. Por isso que na onde tem ali nas Bíblias em português adorarás, adorarão e adoraram e adoraram-no e adorou, tem raiz no prosquinel, tá certo? E muitas poucas vezes o prosquinel é usado para uma reverência a uma autoridade, tá bom? Humana, tipo assim. Embora possa ser, ok? Mas o contexto, né, mostra que o contexto é de adoração. E então, a palavra prosquinel, ela pode ser tanto adorar realmente, como um ato de adoração, veneração, como pode ser se prostrar, reverenciar, como algumas pessoas falam. Verdade. Só que você tem que fazer uma análise no contexto. E quando você faz uma análise textual, você entende que ali realmente é um ato de adoração. Então isso é a palavra prosquinel. E a palavra latreia? A palavra latreia, meus irmãos,
A diferença dela para proskinel é que latreia, ela é adoração, tá? Mas ela é adoração dentro de um contexto de serviço. Então, quando a pessoa presta um serviço ao Eterno, ele faz uma latreia. É por isso que Paulo usa essa mesma expressão em Romanos 12:1, aonde você apresenta a sua vida em sacrifício santo, né, vivo, santo e agradável, que é a latreia, né, o culto racional. Ou seja, no Novo Testamento, vários versículos usam latreia, e não é no contexto de adoração, mas é no contexto de serviço, tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns versículos aonde a palavra latreia, ela está dentro de um conceito de adoração, no sentido de prestar serviço, tá bom? É uma vida que é posta a servir ao Eterno. E para a gente começar aqui, eu quero ler Mateus capítulo 4, eu vou abaixar minha câmera aqui e você lê comigo. Aqui nós estamos no capítulo 4 de Mateus, tá bom? Capítulo 4, versículo 8, vamos ler a partir do 9, que é mais fácil aqui para vocês entenderem, tá? Versículo 9 aí na tela, Matitiarro ou Matai ou Mateus, tá bom? Capítulo 4, versículo 9 e 10, vamos ler. E disse-lhe, aqui o inimigo, tá? O acusador. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui, meu irmão, tem tanto a palavra prostrado como adorar, tá bom? É um contexto que tem latreia e proskinel. Olha só, e olha o versículo 10, a resposta de Yeshua. Então ordenou-lhe Yeshua, vai-te Satã, porque está escrito, a teu Deus adorarás e só a ele servirás. É uma palavra direta de Deuteronômio, se não me falha a memória, 6:13, tá, meus irmãos? Aonde ali o contexto é de adoração e serviço prestado, tudo junto. Os irmãos então conseguem entender sobre isso, entender agora com mais clareza, tá? A diferença de proskinel e de latreia. Proskinel é um ato de adoração que você pode oferecer ao Eterno em qualquer lugar. Aconteceu uma cura, um milagre, o Eterno falou com você, você vai adorá-lo. É uma proskinel, tá bom? É algo específico no momento, né? Pode acontecer dentro de um culto, pode acontecer na tua casa, pode acontecer em qualquer lugar. Tanto que Satanás, ele em diversos contextos, ele leva Yeshua, né? Mostrando a glória do mundo, as coisas que ele diz que tinha para oferecer a Yeshua. E ali naquele contexto que ele fala, então por que você não prostra e me adora para mim te dar todas essas coisas, tá? Então não estar preso a um local específico, tá? Você pode adorar Yeshua, adorar o Eterno em qualquer lugar, na rua, na tua casa, na hora de orar, lendo as escrituras, escutando louvor. Em qualquer lugar você pode dar um proskinel, adorar Yeshua, tá? Agora a latreia é reservado a um objetivo específico, que é serviço. Tá? Serviço. Então, olha só esse texto aqui. Tem proskinel e latreia, irmãos. Tá? A resposta de Yeshua, que está em Deuteronômio 6:13, se tiver errado, depois na hora que eu fazer a edição do vídeo aqui, eu coloco a referência certa. Mas se eu não tiver enganado, é isso. Aonde está ali na Torá, que é para adorar somente ao Eterno e só a Ele prestar serviços ou servir, ou dar um culto, né? Oferecer-lhe culto. Deixa eu colocar a minha câmera aqui para ficar mais fácil para nós conversarmos. Então preste atenção. Esse texto que nós lemos tem tanto proskinel como latreia, irmãos. Capítulo 4, versículo 9 e 10, tá? Ali o prostrar-se e servir, vamos dizer, não está dentro de um contexto aonde tem prostrar e adorar juntos, irmãos, entenderam aí, né? Irmãos, eu tinha parado até o vídeo aqui para mim pegar uma referência para colocar para vocês aqui, mas eu não consegui. Vamos ver se na hora da edição eu consigo fazer isso para vocês entenderem, tá? Aqui, ó, porque é interessante que eu queria falar para vocês. Eu queria colocar aqui, mas não vai dar certo, depois eu faço isso. Aqui tem uma palavra
que ela é unicamente prostrar no sentido ao homem, tá? O cair em prostrar, o reverenciar no sentido humano, tá? Aí tem uma palavra que é específica para esse ato, tá? Proskinel pode ser isso também, de prostrar em reverência, mas é sempre ligado mais a um ato de adoração. É uma pessoa mesmo que se ajoelhar-se ou se prostrar, ela está fazendo isso, mas num ato de reconhecer uma divindade. E poucas vezes ela é tido como prostrar-se no sentido de só reverência, tá? Por exemplo, aqui nesse texto que nós lemos, né, onde Satanás fala se prostrado, aqui da onde que surge essa palavra prostrado aqui? Ela é traduzida da palavra penson, que tem uma origem do verbo conexão com pepito ou pipito, certo? É pipito, que quer dizer cair, né, ou postrar-se. Aí isso daí é algo natural, não tem nada a ver com divindade, com se prostrar como adoração. Realmente é cair e se prostrar, tá bom? Então o Satanás ele chega para Yeshua, ele fala assim, ó, você se prostra, person, tá? Tradução da palavra person, e me dá um proskinel, uma adoração. E Yeshua responde, agora a resposta de Yeshua aqui é bacana, né? Porque ele fala assim para Satanás, versículo 11, não vai, Satanás, porque está escrito na Torá que só podemos adorar ao Pai, ao Eterno, a Adonai, tá? A Yud He Vav He, e nós só vamos servir a Ele. Essa palavra a Ele servirás, aqui no grego é latreia, irmão, como eu disse, tá? Então aqui, adoração, latreia, tá ligado ao que? A adorar e prestar serviço. Então é bem interessante, né? Eu vou ver se eu consigo começar a colocar aqui alguns textos, eu até separei algumas coisas aqui, e eu vou ver se eu coloco aqui na tela para vocês, tá bom? Já que você já entendeu, né, que o proskinel pode ser adoração e latreia é serviço. Então, eu acho que os irmãos já conseguiram entender, né, pegar a visão aí. Com isso que eu já estou te dando, irmão, é o suficiente para você começar a pegar léxico, gramática, dicionários e pesquisar, para vocês entenderem que a maioria das vezes que a palavra proskinel ela é usada é realmente a adoração. E quando é só para se prostrar diante de um homem, pode ser pesson, porque realmente não tem nada de divino nisso, tá? Embora proskinel pode ser aplicado como reverência e prostrar-se, tá bom? Mas que ocorre muito pouco no Novo Testamento, muito pouco. Eu acho que não tem 10 textos que é traduzido assim. Segundo alguns especialistas, parece que tem 7, 8, dependendo do manuscrito, ou até 10 no máximo, né? Ou se tiver mais, dependendo das famílias de manuscrito, porque grego tem famílias de manuscrito pra caramba, né? Assim dizendo. Então vamos lá. Meus irmãos, então vamos lá. Eu vou colocar algumas referências agora, alguns versículos aqui, aonde usa-se a palavra latreia, para vocês entenderem que latreia ela está totalmente ligado ao ato de prestar um serviço ou viver uma vida santa em obediência, tendo a sua vida como um verdadeiro culto ao Eterno, tá? Isso daí é um padrão, é um modo de viver. Latreia, ela é envolvida ao modo de viver, vivendo uma vida que adore a Deus. De que jeito que a sua vida adora a Deus? Vivendo em ato de consagração, de obediência, o servindo em espírito e em verdade, tá bom? Vamos aqui para algumas referências agora da Brit Hadashah. Eu vou tirar aqui a minha imagem e a gente vai começar a buscar agora esses versículos, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui o primeiro versículo para vocês. Romanos capítulo 9. Eu tô tendo que pegar as referências aqui, meus irmãos, para mim e colocando aí os textos na tela e você vai lendo comigo, tá bom? Vamos mudar aqui a Bíblia.
A Bíblia não, né? Eu vou continuar usando aqui a Peshitta, tá, irmãos? Eu tô aqui no aplicativo da Peshitta, tá? É um aplicativo do Manuscritos Aramaicos em tradução de português. Eu vou estar aqui no texto de Romanos, tá bom? E vamos ver essa referência aqui no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 4. Romanos 9, versículo 4. Aí, agora sim. Leia comigo aí. Ó, os quais são... aqui Paulo está falando sobre o mistério, né, do Mashiach, envolvendo ali os israelitas, né, que são as promessas, né, que são a adoção, os pactos, né, isso é interessante a gente entender, Paulo está falando isso. E aqui ele fala de quais são os pactos, né, a promulgação da Torá e o culto, e as promessas. Então esse culto aí, irmão, está falando sobre o ato que era feito, né, no Antigo Testamento, no templo ou no tabernáculo. Era um culto prestado ao Eterno que envolvia sacrifícios, liturgia, tá? E essa palavra culto aqui no grego, se pegar o manuscrito grego, é latreia, tá? Para mostrar para os irmãos que tem tudo a ver com a serviço prestado e não simplesmente a um ato de adoração. Isso daqui é específico quando se faz um culto para Deus, tá bom? Outra referência, Romanos 12:1, vamos adiantar aqui agora, vamos para Romanos 12:1. Passei aqui, irmãos, perdão. Olha só o título aqui, né? A consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Mas para nós aqui o importante é o versículo 1, para vocês entenderem o que é latreia, né? O que significa. Peço-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim. Ou seja, vivam uma vida de obediência, né? De consagração, de santidade, de sacrifício, se oferecendo dia após dia como sacrifício vivo ao Eterno, né? E aí termina, que é o vosso culto racional. Essa palavra culto aqui também é latreia, tá, irmãos? Vamos para outro versículo do Novo Testamento, onde também a palavra latreia, ela é envolvida a cultos, a serviço prestado, seja em liturgias, ou seja, você prestar um culto ao Eterno, vivendo uma vida de consagração e sacrifício diário. Isso é latreia. Aqui o próximo texto está em Hebreus 9:1. Vamos mudar aqui o livro na tela, Hebreus, está aqui Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 1. Os irmãos veem que está tudo ligado a cultos ao Eterno no santuário, irmão, tá vendo? No templo, ou seja, cultos que eram oferecidos no Mishkan ou no Beit HaMikdash, no templo, né? No tabernáculo ou no templo. Olha só. Vamos para o versículo 1 aqui, ó. Ainda aqui a Peshitta, né? Ó, o sacrifício do santuário, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único porque ele é perfeito. Então olha só o versículo 1. Também verdadeiramente o primeiro sacerdócio possui requerimentos de serviços de Elohim e também santifica pessoas, possui requerimentos de serviço. Essa palavra serviços aqui, irmão, também está ligada a latreia, tá? Então é como eu estou falando para os irmãos, a palavra latreia não é simplesmente envolver, temos que adorar, adoração é só latreia. Deixa eu voltar a minha imagem aqui. Não, irmão, porque prosquinel, é usado prosquinel para Jesus, mas para Deus é só latreia, não se oferece prosquinel ao Eterno. Não, mentira, tem vários textos que se dá prosquinel ao Eterno. O próprio Yeshua falou no capítulo 4, versículo 10. Só a Elohim darás prosquinel, adoração, veneração, tá bom? Reconhecimento de adorá-lo como o único e verdadeiro Elohim. Agora, a latreia está totalmente ligado, irmão, a uma adoração, mas é uma adoração feita em
em específico, tipo, que envolve sacrifícios, liturgia, orações, essas coisas assim, dentro de um local, como pode ser também aplicado pessoalmente, como nós temos um culto, um sacrifício vivo, santo, agradável, eterno, que vivemos uma vida de obediência, santidade e sacrifícios, né? Sacrificando desejos carnais, enfim. Então a tua vida é uma latreia constante, tá? A sua vida é uma vida de latreia constante, que vive dando prosquinel, adorando, oferecendo adorações ao Eterno, até vivendo uma vida de latreia, santidade, sacrifícios e serviços. Então, vamos para outro texto aqui. Vou tirar aqui a minha câmera. Ou vou ver que não. Eu estou com algumas anotações aqui em mãos, né? Para mim não me perder dos versículos, porque senão eu pulo versículos, irmãos. Eu não quero pular versículos aqui. Outro versículo que está marcado aqui para mim também, que usa a palavra latreia, tá no mesmo capítulo aqui, versículo 6, tá bom? E estando essas coisas posicionadas, os coaninhos sacerdotes, né, entram continuamente na parte externa do tabernáculo para todo o serviço de Elohim, para todo o serviço de Deus. Essa palavra serviço aí também é latreia, tá? Para você que chegou agora, está ouvindo esse vídeo aqui, o que estamos falando? Eu estou explicando para vocês a diferença de prosquinel e latreia. Tá? Que o prosquinel é um ato de adoração que você seja espontâneo, adore Yeshua. Talvez você está se alegrando agora com o estudo aqui, você está entendendo, aí você quer adorar o Eterno por essa oportunidade que Ele está dando de você entender o que é prosquinel e o que é latreia. Nesse momento aí você pode dar um prosquinel. Você adora ao Eterno, tá? E latreia você vai viver ou prestando serviços religiosos, em forma de ritos, como é o contexto do Taná, ou você pode viver uma latreia, uma vida constante de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, oferecendo a sua vida constantemente como um sacrifício no altar para o Eterno. E você, além de adorá-lo, reconhecê-lo por tudo que ele faz, você vive uma vida de latreia perante o Eterno. Vou pegar outra referência aqui, tá bom? Para vocês. João 16:2. Esse texto aqui também eu não poderia deixar de citá-lo. Vamos mudar aqui o João capítulo 16 e o versículo de número 2. Aqui é Yeshua falando, tá? Eu gosto da peshita, irmão, aramaica aqui no aplicativo, porque toda vez que Yeshua fala, as palavras é em vermelho, tá vendo? E quando não é Yeshua, fica preto, tá vendo? Então vamos lá para ver o que Yeshua está falando. Capítulo 16, passei demais aqui. Pronto. O subtítulo aqui, ó. Continuação das últimas instruções aos Talmidim, né, aos discípulos. Jesus repete a promessa do Consolador, né, e da sua própria volta, do seu retorno. Então, tendo dito essas coisas para que não vos tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Porque vos expulsarão da sinagoga, né? Os judeus. Os judeus estão expulsando nós até hoje, né, irmão? Aqui Jesus está falando para um público judaico que o reconhecia como Messias e seria expulso da sinagoga por crer que Yeshua é o Mashiach e muito mais, né? Ter um entendimento diferente dos judeus da época lá. Mas até hoje os judeus continuam expulsando a gente aí. Não da sinagoga, porque a gente não participa das sinagogas, mas vamos lá. E por que eles vão fazer isso? Olha só o versículo 2. Eles vão expulsar vocês da sinagoga, ainda mais, né? Vem a hora em que qualquer que vos matar vai prestar um serviço a Elohim. Ou seja, eles estão achando que, ó, pra você ver como é que é a adoração. Esses camaradas vão tirar a vida de pessoas, como muitas pessoas morreram por causa da fé no Messias. E quando eles fizessem isso, né, que além de expulsar, ia chegar uma hora que, eu não estou falando isso que judeu faz isso, tá, irmão? Mas na história acontece que tanto judeus ou soldados romanos ou outros impérios acabaram tirando a vida de outros judeus, tá? E na conspiração da destruição do templo, tem história que judeus pegavam outros judeus, já jogava por cima dos muros, enfim, em contextos de guerra, aconteceu muito isso, tá bom? De os próprios judeus armarem para os seus irmãos, tá? Então,
O que acontece? Mas esse é outro assunto, tá bom? Mas aqui Yeshua está falando, ó, além de pessoas expulsar vocês da sinagoga, vai chegar um momento em que eles vão levantar contra a vida de vocês. Mas judeu faz isso? Ô, irmão, lê Atos dos Apóstolos, fizeram isso com Estevão, tentaram fazer isso com Paulo, né? Deus deu livramento, mas Pedro morreu, Estevão morreu a pedrada, e muitos discípulos foram perseguidos também, presos, arrastados, enfim. O que esses judeus estavam tentando fazer com esta atitude bárbara? Oferecer uma latreia para Deus, achando que isso era um culto. Vamos honrar ao Eterno. Vamos mostrar que nós temos o culto verdadeiro. Vamos oferecer uma latreia? De que forma? Vamos matar os blasfemos, os hereges. Tá? Vamos eliminar os hereges que pregam Yeshua, né? E que estão espalhando idolatria, erros, doutrinas estranhas. Vamos oferecer um verdadeiro culto a Hashem e vamos perseguir os netzarim, os nazarenos, e fazendo isso nós estamos oferecendo uma latreia, um culto de adoração. E como que era oferecido? Com ações, irmão, tá vendo? Sempre latreia tem a ver com serviços prestado, ações. Você tem que fazer alguma coisa para demonstrar que você honra o Eterno. Isso é latreia. Vamos para outro versículo aqui, para nós encerrarmos. Vamos começar aqui novamente com o Evangelho de Mateus, que eu acredito que agora os irmãos entenderam, né? Que isso tem tudo a ver com culto prestado ao Eterno. Realmente, estou olhando aqui, eu não errei na citação não, irmãos. É que de cabeça às vezes eu fujo. Mas realmente a marcação que eu tenho aqui para mim não errar nada e deixar de explicar alguma coisa aqui, está em Deuteronômio 6,13, tá? Que somente ao Eterno você oferece um culto, uma latreia, e você adora a ele. Então, só para encerrar também aqui, deixa eu ver quanto tempo já tá. Irmão, já estão quase meia hora de vídeo, vou ter que encerrar, tá grande demais já. As pessoas não assistem o vídeo da gente nem de 10 minutos, tem hora, irmão? Assistir lá 2, 3 minutos e para. Como que você sabe? Porque a plataforma indica a gente que cria conteúdos, né? Até quanto que as pessoas assistem. Engraçado que tem pessoas que num vídeo de 20 minutos ele assistiu 2 e vem aqui argumentar, trazer comentário, falar que não. Assiste o vídeo inteiro, irmão. Assiste o vídeo inteiro, depois você vem, comenta, dá opinião, tá bom? Então aqui para encerrar, irmãos, para deixar bem claro, espero que ficou bem exemplificado para os senhores, tá? O que é prosquinel e o que é latreia. Então, latreia está mais voltada a culto, irmão, a ações que você oferece ao Eterno, tá bom? Isso é latreia, tá bom? E prosquinel já é um ato de adoração, pode ser espontâneo, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Agora você pode adorar o Eterno aí sem estar fazendo um serviço a Ele, um sacrifício, né? Ou alguma coisa para o Eterno, tá bom? Então, irmão, fica bem claro que prosquinel é adoração e pode ser aplicado a Yeshua, e foi aplicado a Yeshua em vários textos do Novo Testamento. É aplicado ao Pai, a Elohim, como para Yeshua, tá? Porque há distinção entre pai e filho, que não é o foco do vídeo, né? Há diferença nessas emanações do Eterno, mas que os dois recebem essa adoração e esta glória. Irmão, e na onde entra o Espírito Santo como emanação? O Espírito Santo é o Eterno trabalhando na minha vida e na tua vida, nos ungindo, nos capacitando, nos guiando e nos ensinando. E quem tem o Espírito Santo adora a Elohim, adora a Yeshua, até porque Yeshua fala, né? Quando o Espírito vier, o Ruach, ele me glorificará. Então é impossível um salvo não glorificar Yeshua com uma vida cheia do Ruach HaKodesh, tá certo? Então, meus irmãos, shalom, shalom, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse vídeo foi esclarecedor, eu acredito. Se não foi, eu vou continuar gravando aqui talvez alguns shorts, que são esses vídeos mais curtos, e vou continuar respondendo vocês, tá bom? Então, shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de vocês, em nome de Yeshua.